Ele vai falar um pouquinho do ministério dele, do trabalho dele, que ele tem feito. Ele é pastor. Ele veio para a Igreja Batista na década de 70, depois assumiu o ministério da Igreja Missionária, lá no Jardim Colorado. Então, a Igreja Missionária no Jamorim, não sei se está lá, mas tinha, pelo menos tem. Esteve no Paraná, onde era a sede, Maringá, do trabalho da Igreja Missionária no Brasil, e tem feito um grande trabalho, mas tem um coração na obra e deixa ele falar dele um pouquinho. Falar de mim, você já falou um monte, né? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. A gente fica assim meio desequilibrado, porque não é tanta coisa assim não, né? Mas você citou uma coisa interessante. Eu conheço também muitas famílias grandes, na região do Colorado, onde a gente cresceu, né? E onde vivemos lá ainda aqueles lados, e que falta faz o Evangelho na vida das famílias, das pessoas. Eu estou para começar um ministério e esse dia alguém disse, mas mais uma igreja, para que isso? Eu disse, enquanto houver uma pessoa para que a igreja seja a ponte de levar essa pessoa a Cristo, para que ele tenha a vida eterna, a esperança será sempre de começar, de fazer, de correr atrás das pessoas. E a gente tem trabalhado, buscado servir a Deus, toda a simplicidade, porém, né, dentro das dificuldades, fazer tudo para que o nome de Cristo seja exaltado. Eu podia ser uma pessoa melhor financeiramente falando na minha vida, né? Comentei esses dias com um rapaz, mas eu perdi muita coisa, muitas oportunidades, por causa do púlpito, por causa da igreja, por estar na frente, por estar sempre na frente de um trabalho, e você então, sabe, nega a si mesmo, né? Deixa de fazer algumas coisas, para que, às vezes, você não escandalize como muitos têm escandalizado o nome de Jesus. Mas orem por nós, orem pela família Purgato, porque também tem problemas, nós precisamos da graça do Senhor. Marcos, a gente se conhece há muito tempo, eu era, você sabe, né, um admirador muito grande de seu pai, e quando eu tinha as minhas dúvidas, as minhas decisões, procurava o irmão Miguel, e aquele jeitão dele, sempre eu tinha uma boa resposta. Por isso, quando eu fui vereador, foi a primeira pessoa que eu procurei, nem procurei meu pastor, que era meu pai, procurei o irmão Miguel, né? E ele ainda disse assim para mim, só tome um cuidado, Deus não divide glórias com o homem. Não esqueça dessa palavra, né? Irmãos, eu venho aqui hoje em nome da OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e Exterior. Eu faço parte da OMEB já há 32 anos, mais, e há 2 anos atrás fui convidado para dirigir a OMEB Suzano e Alto Tietê. A gente trabalha com pastores, né? A maioria de igrejas pequenas, mas a gente tem dado assim um respaldo muito bom, principalmente na parte funeral. Pastor às vezes tem dificuldade, não a questão dele, mas a questão de irmãos da igreja que não têm condições às vezes de pagar um funeral, e a OMEB banca tudo isso, né? Nós temos já uma experiência nesses 2 anos, de 2 pastores que precisaram, né? Então, assim, outras coisas mais, vantagens da OMEB no Brasil. Meu pai fez parte da OMEB também, Suzano, e quando faleceu, né, a gente não pôde usufruir, porque a liderança dele na época não incentivava as pessoas a serem pessoas corretas com os pagamentos da taxa, né? E aí depois disso eu falo para as pessoas, vale a pena você ter lá sua filiação na OMEB, porque além de fazer o trabalho de suporte das igrejas, né, de ajudas a conselhos de pastores, tudo, a OMEB tem essa parte que pode socorrer pessoas necessitadas num momento tão difícil, né? Mas orem por mim para que a gente possa conquistar o máximo de pastores aqui na cidade e na região. Nós temos hoje mais de 100 pastores que estão afastados da OMEB, porque usaram a OMEB no passado politicamente,
e acabou que os pastores estão hoje afastados da UMEB aqui na região de Guarulhos a Guararema. Então os irmãos orem pela UMEB. Eu vim aqui para cantar, não sou cantor, mas a gente gosta de cantar, está sempre cantando por aí. Eu falo que fui o maior cantor de casamento de Suzano, que eu cantei acho que mais de 150 casamentos, né? Andei fazendo um cálculo uma vez, aí, puxa vida, como a gente cantou, né? E a gente cantava de graça, sabe, Marcos? Hoje os cantores, meus filhos são músicos, todo mundo cobra, né? A gente ia cantar com o maior prazer, né? Cantei em 3 casamentos um dia, perdi os 2 bolos primeiro, mas o último eu consegui comer, né? Então é o seguinte, vamos cantar, vamos, né? Eu falo que quando eu canto não é que eu estou louvando, porque tem música que não é louvor, né? Eu vou cantar um louvor, mas as outras são músicas que vêm ajudar a gente a ficar firme e estar pronto para servir a Deus, porque o nosso Deus é vivo, né? E Ele está presente em nosso meio, como foi dito aqui. Eu vou cantar primeiro Porque Ele Vive, que está no inário de vocês, e vocês sabem cantar, e quem quiser me ajudar, vamos lá, né? Eu canto músicas mais dos clássicos, mas vamos estar cantando, ao mesmo tempo louvando ao Senhor. Vamos lá? Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu, mais volume, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Glórias a Deus. Eu sei que a letra de vocês é um pouco diferente agora, né? Mas cantamos. Põe um pouquinho mais de volume pro meu retorno aqui, porque eu preciso ouvir mais um pouquinho o baixo da música. Vamos lá? Esta música aqui também não é um louvor, mas é uma música que fala sobre esse sufoco em que nós vivemos a vida, mas que um dia nós vamos estar num lugar de paz. Né? Num lugar onde viveremos no sossego de Deus, no sossego dos céus. Que é a música Paz no Vale. Muito cansado estou, mas procuro, Senhor, ter a voz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã e à noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para mim, eu sei. Haverá paz no vale para mim. Nem as sombras da noite ali verei. Haverá paz no vale para mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença de Cristo, meu Rei. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem as sombras da noite ali verei. Haverá paz no vale para mim. Haverá paz no vale para nós. A gente canta mais duas. Podia deixar, né? Podia passar cantando o resto da noite mais um pouco. Mas daqui a pouco tem mais. O irmão Sérgio foi encarregado esta noite de trazer a palavra. Olha para trás da Lídia. Olha para trás. Não, Lídia, a senhora fica quietinha, Lídia. Olha para frente. Essa é a Lídia, tá vendo? Eles são missionários da Junta de Missões, trabalharam no Rio de Janeiro durante algum tempo e atualmente trabalham em Suzano com a Cristolândia, trabalhando com meninos que estão saindo da dependência química. Alguns não saem, né? Mas estão saindo. E é um trabalho de muita dedicação, muita oração e muita dedicação. Só quem sente amor por pessoas consegue fazer isso. Quem já conviveu um pouquinho só, o dependente, sabe
o trabalho que é. Por isso o Sérgio tem abençoado essa igreja durante um período, a gente não sabe por quanto tempo, e enquanto ele está aqui, ele vai trabalhar. E hoje ele vai trazer a mensagem. Vamos orar. Seu Deus, aqui está o irmão Sérgio. O Senhor trouxe para este lugar, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não faz nada sem propósito, faz nada por acaso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados por seu decreto. Por isso, ó Deus, usa o irmão Sérgio, o período que ele estiver aqui em Suzano, especialmente na Igreja Batista da Vitória. E nesta noite em especial, fala através dele, para que sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido. Graças a Deus, igreja. Amém. Pode tomar? Tá ótimo. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Amém. O Espírito Santo nos trouxe até a tua casa, onde não há lugar melhor para podermos estar, não é? Como eu costumo sempre falar, você poderia ter ficado em casa, talvez com seus parentes, talvez com seus amigos, talvez assistindo uma televisão, talvez assistindo um jogo. Série de coisas você poderia estar fazendo em casa, limpando casa, uma série de situações. Mas o Espírito Santo tocou no seu coração, nos nossos corações. E aqui nós estamos, na presença de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Já está falando a cada um de nós, amém? Já está falando a cada um de nós. Ontem eu quero compartilhar que ontem eu estive na... Eita, agora eu esqueci o nome da casa. Olha, pastor, acho que eu estou ficando já de idade, né? É algo do Altíssimo, uma casa de recuperação de Jundiapeba. Depois eu vou lembrar esse nome, irmão. Está no meu celular aí, Lídia. Caça aí no meu celular que tem um nome aí. E estejam orando por aquele local, né? Um local bem precário, com muita dificuldade. Em vários sentidos, nós podemos estar lá com a Igreja Batista Central do Itaim. Eles fazem um trabalho lá todo segundo sábado de cada mês, já estão há 8 anos ali dando suporte para aquele local. Ali ontem estavam mais ou menos 10, 12 homens ali, procurando realmente uma transformação em Cristo Jesus. Estou orando por aquele local, por aqueles jovens que ali estão. Nós podemos ali louvar ao Senhor, podemos estar ali compartilhando da palavra de Deus com aqueles jovens ali. E nós sabemos, irmãos, que não é fácil, é uma luta, é uma provação, é um desafio muito grande, não é? Mas que o Senhor realmente possa se fazer presente ali, como tem sido feito, e que restaure vidas ali naquele lugar. Amém? Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, em Isaías 43, de 1 a 13. Se os irmãos aí do multimídia puderem me colocar aí para a igreja acompanhando. Mas eu queria falar sobre algo chamado, sobre uma palavra, talvez tão pequena, mas tão importante, de grande responsabilidade para as nossas vidas, que chama promessa. Quantas promessas nós fizemos no ano passado? Quantas delas nós cumprimos e quantas não conseguimos cumprir? E esse ano, quantas promessas nós faremos? Talvez várias promessas, não é? E promessa, segundo o dicionário, é um compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. Precisamos tomar cuidado com as promessas. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Eu passei por uma situação essa semana que eu emprestei meu carro para o Samuel, meu filho, porque o funileiro lá prometeu que ia terminar o carro no sábado. Prometo que no sábado você está com o seu carro. Sexta-feira à tardezinha eu liguei para ele, a que horas eu posso pegar o carro no sábado? Então, Sérgio, houve um imprevisto, houve uma dificuldade, um problema, e eu não vou conseguir te entregar o carro no sábado.
E aí eu tive que mudar algumas situações, inclusive pedir ao meu querido e amado irmão Renato ir me buscar hoje, né? Tem tanto abençoado a gente. Obrigado, Renato, pela sua disponibilidade, viu? Promessas. Nós louvamos ao Senhor no Cantor Cristão. Não vou cantar, viu, pastor? Por favor, eu não vou me atrever a cantar, não, tá? Mas eu quero só ler alguns trechos desse hino maravilhoso do número 160 do Cantor Cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. A resposta, sem na fé enfraquecer, sua fé Jesus contemplará. Depois ele vai falar assim: Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creemos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo, a fé contemplará. Promessas. A promessa de Deus não falha para conosco. Amém? A palavra de Deus ela é direta, sim, sim, não, não. O que passa disso está lá em Mateus, é procedência maligna. Presença e ajuda. As promessas de Deus para nós é: não temas, porque eu sou contigo. Está lá em Isaías 41:10. Vida em abundância, eu vim para que tenhais vida, e a tenham em abundância. João 10:10. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor. Apocalipse 21:4. Força e renovo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Também Isaías 40. A promessa de Deus, meus amados e queridos irmãos, começa com a restauração do relacionamento humano, lá em Gênesis 3:15. Ah, mas não termina, porque não tem fim. Mas se for terminar, é com a consumação eterna dessa comunhão em sua glória. Ou seja, a volta de Jesus, a ressurreição, o julgamento final e a vida em um novo céu e uma nova terra, para a glória de Deus. Então eu vou ler, os irmãos acompanhem, Isaías 43, de 1 a 11, eu falei, é isso? De 1 a 11. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxê e Sabá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Traga ao povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Quem dentre eles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que façam entrar as suas testemunhas
para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam a verdade. E digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo a quem escolhi para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Eu mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Amém. Eu mesmo sou o Senhor. O contexto de Isaías 43 se encontra num período de exílio babilônico, cativo, um povo cativo, preso, quando Israel estava em crise e desconectado de Deus. Mas o profeta traz uma mensagem de consolo, uma mensagem de graça, uma mensagem de restauração divina. Lembrando o povo que Deus havia criado e redimido, e que apesar das falhas, Ele o reuniria e os guardaria e os protegeria, fazendo um novo e poderoso êxodo na vida daquele povo, daquela nação, transformando o deserto em um caminho de abundância. Isaías 43, uma promessa de que Deus não abandonou aquele povo e também não abandona nenhum de nós aqui. Amém, irmãos? Deus prometeu não abandonar o seu povo, mas Ele vai intervir poderosamente para resgatá-lo do cativeiro. Renovar sua fé e cumprir seus propósitos, mostrando seu amor e poder inabaláveis. O Criador, por meio do profeta Isaías, ele vai dar uma ênfase, ele vai dar uma importância às coisas novas que iriam surgir naquele tempo. Ou seja, Deus quer provocar os israelitas para que volte a viver segundo suas leis e não vierem mais da mesma forma do que antes. A palavra do irmão Marcos, agora pela noite, no início, como introdução, foi muito bom, foi muito proveitoso, foi uma bênção, muito forte, irmão. Inclusive, o pastor pregou lá na PIB de Suzano. Nós precisamos aproveitar esses tempos, não é? Os tempos estão realmente ficando difíceis e nós precisamos, é urgente, falarmos do amor de Deus. Isaías, nós vamos ver essa ênfase, ou seja, Deus realmente mostrando para nós que nós precisamos fazer algo novo, algo diferente, talvez o que você não fez no ano passado, que você poderia ter feito, mas você não fez, devido a tantas situações, a tantas dificuldades, a tantos desafios na sua vida, você não pôde fazer. Mas você tem o privilégio este ano de fazer isso. Ou seja, de fazer a vontade do Senhor. Amém? Isaías começa com uma poderosa mensagem, mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou. Ou seja, Deus lembra ao povo a sua criação. Deus criou aquele povo. E como Ele os formou e os chamou pelo nome. Essa é uma declaração de propriedade de amor, quando Deus diz, tu és meu. Nós somos propriedades de Jesus. Amém, irmãos? Como é maravilhoso. Como é confortável, não é? É um conforto para os nossos corações, quando Deus fala, tu és meu. Quando eu pertenço a Jesus. Quando eu tenho um Deus Todo-Poderoso que cuida de mim, que me sustenta, que me guarda. Tu és meu. Ele está reafirmando um compromisso eterno. Compromisso eterno com o povo de Israel. Uma promessa de que eles não estão sozinhos. Ou seja, mesmo em momentos de maior temor e incerteza, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Mesmo você achando que no momento de crise, irmão, no momento de angústia, no momento de aflição, você pensar que Deus não está presente, mas Ele está. Deus está te sustentando.
Deus nos lembra de que Ele nos conhece pessoalmente, que somos preciosos para Ele. Ou seja, o Senhor Deus se faz presente nas dificuldades. Deus assume e assegura ao povo que, independente das circunstâncias, Ele estará presente. E Ele reafirma a sua palavra dizendo: as águas representam as adversidades. E os desafios que podem parecer impossíveis de superar, o fogo simboliza as provações que testam nossa fé e a nossa perseverança. Ou seja, o Senhor nosso Deus, Ele relembra aquele povo lá na época do Egito, quando tirou o povo ali do Egito das mãos de Faraó. Pastor Gilberto, não sei se foi domingo passado ou retrasado, mas ele falou assim, que nós às vezes nós temos uma memória curta e que nós esquecemos de muitas coisas. E nessas muitas coisas, algumas que Deus faz em nossas vidas. E Deus quer relembrar naquele povo, que Ele tirou aquele povo das mãos de Faraó, dando a eles ali a libertação, tirando eles da opressão, tirando eles da escravidão. E o Senhor tem feito muitas coisas em nossas vidas, meus amados e queridos irmãos. Nós não podemos esquecer das bênçãos, do que Deus tem feito a nós. Acordarmos de manhã, irmãos, é pela graça, não é, Marcos? É pela graça. Acordarmos pela manhã é pela graça. Sairmos para trabalhar e voltarmos e chegarmos em casa, irmãos, só a misericórdia de Deus. Com tantas situações que nós passamos e vemos o que acontece aí fora, quando nós chegamos no final do dia em casa, é motivo, irmãos, para nós darmos glória ao Senhor, glórias a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque Ele nos guardou, Ele nos levou e nos concedeu realmente o teu cuidado sobre nós. Então Deus assegura o seu povo que, independente das circunstâncias, Ele estará presente. Essa promessa é uma garantia de proteção divina. Em nossa vida, todos nós enfrentamos momentos de dificuldade, mas nós precisamos confiar em Deus. Os irmãos estão vendo aqui eu dar mancada, irmãos, aqui, né, meio mancoso assim, e minha esposa fica fazendo um bullying comigo, falando: Sérgio, para de dar mancada. Mas eu passei por uma prova muito grande, que foi um acidente de moto, e já tem aí 1 ano, está indo para o 1 ano e meio. E passei 20 dias internado, fiz 2 cirurgias. E para a glória de Deus, irmãos, eu estou aqui. Para a glória de Deus, Deus tem me sustentado. E é interessante que nesse tempo todo de 1 ano e meio afastado do projeto Cristolândia, apesar que eu tenho ido lá, mas o Senhor tem falado muito para mim. Tem um propósito em tudo isso, irmãos, amém? Existe um propósito em tudo isso. Existe um propósito na sua vida, pelo que você está passando, pelas suas lutas e as suas dificuldades, existe um propósito de Deus na sua vida. Deus diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti. Deus reafirma o seu papel como Salvador e enfatiza o valor que o povo de Israel tem para ele. Deus está disposto a dar tudo por seu povo, porque eles são preciosos aos seus olhos. Quando fala de preciosidade, quando fala de valor, nós temos um valor todo especial para Jesus, amém? Também não irei cantar, viu, pastor? Mas quero só ressaltar aqui um pouquinho da letra que diz, de um louvor muito bonito, que vai dizer: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor.
Deixe o seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ele vai falar, eu quero falar do amor que você tem. Ou seja, nós somos preciosos, nós somos valorosos para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Somos preciosos porque Ele nos criou, Ele nos formou. E Ele está conosco. Por isso, nos mostra o quanto somos preciosos para Deus. Ele nos ama de maneira profunda e está disposto a nos resgatar, não importa o preço. E essa verdade nos traz segurança e confiança que somos amados por Deus, que Ele é justo e misericordioso. O povo no cativeiro ali, alguns talvez ou muitos, estavam afastados de Deus. Por tudo aquilo que eles estavam passando ali. Não deixe, não permita que as dificuldades, que as lutas te afastem de Deus. Não permita. Mas pelo contrário, procure entender que talvez seja através das lutas e das dificuldades que o Senhor quer você mais próximo dele, amém? Que o Senhor quer você mais próximo, falando com Ele, criando uma intimidade verdadeira com o Senhor. Não deixa problemas, não deixe pessoas, nada te separe de Deus. Não deixe que isso, irmãos, crie uma barreira entre você e Deus. Não deixe que isso crie uma revolta entre você e Deus. Não. O inimigo está ao derredor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós precisamos, talvez nesse momento, talvez seja um momento tão difícil em nossas vidas, de luta, dificuldades, de angústias, de nós nos aproximarmos e buscarmos verdadeiramente quem é o Senhor em nossas vidas. Amém? E Deus diz novamente, não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. Deus promete reunir seu povo de todos os cantos da terra. Essa é uma mensagem de esperança e restauração. Mesmo que o povo de Israel estivesse espalhado e exilado, Deus promete trazê-lo de volta. Deus nunca esqueceu do seu povo e não vai esquecer de nós. Ele está sempre trabalhando para restaurar-nos. Nós passamos pelas lutas e dificuldades e saímos às vezes quebrados. Né? Assim como eu saí desse acidente, irmãos. A Lídia fala assim, eita meu quebradinho. Eu saí todo quebrado desse acidente, irmãos. Olha, foi fácil não. Mas Deus tem me restaurado, amém? Meus irmãos aqui da igreja sabem que eu cheguei aqui na cadeira de rodas. Não é? A Rose falou assim, ixi, daqui a pouquinho você vai estar andando, irmão. Ó, com dificuldade. Mas estou conseguindo, em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus nunca esqueceu do seu povo, está sempre trabalhando. E Deus afirma, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Deus deixa bem claro para cada um de nós qual é a nossa responsabilidade, meus amados irmãos. Que não há outro Deus, Ele é o Deus que convida o povo a ser testemunha viva de Jesus nessa terra, amém? Nós precisamos ser testemunhas vivas de Jesus nesse mundo. O mundo jaz do maligno, mas nós somos testemunhas de Senhor Jesus. Nós precisamos testemunhar o que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas e o que fará muito mais em nossas vidas. Que nós sejamos testemunhas dessa verdade. Ou seja, Deus escolheu Israel para ser servo e testemunha, a fim de que o mundo pudesse conhecer seu poder e glória.
Que o mundo venha conhecer o poder e glória de Deus através de nossas vidas. Mas vós sois a geração eleita. Está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Pois mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para nós isso, irmãos. É para cada um de nós isso. Nós temos essa responsabilidade no reino do Senhor. E Deus diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Ou seja, Deus reafirma a sua soberania e poder. Ele é o único Salvador e não há nada. Nada pode frustrar os planos de Deus. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, assim como aquele povo de Israel também era. Mas Deus tem essa promessa grandiosa para cada um de nós. É necessário que nós entendamos a vontade de Deus nas nossas vidas. É necessário que nós entendamos qual é o nosso compromisso, o nosso propósito diante do reino de Deus. Amém? Sofrimento e desobediência. O povo de Judá estava sofrendo devido à sua desobediência e idolatria, resultando na destruição de Jerusalém e no cativeiro babilônico. Sofrimento e desobediência, ou desobediência e sofrimento. Às vezes sofremos porque somos desobedientes, ou somos desobedientes e sofremos. Precisamos falar com Deus. Precisamos estar na presença do Senhor. Crise de identidade. O exílio gerou uma perda de identidade e conexão com Deus, necessitando de reafirmação de quem eram e de quem Deus é. Quem Deus é na sua e na minha vida. Quem Deus é. Como eu já falei, nós não podemos perder nossa identidade diante do Senhor. Amém? Independente de tudo que nós passamos. Nós precisamos entender que o Senhor está à frente de todas as coisas. Que o Senhor nos ama, que a tua graça e a tua misericórdia é infinita para conosco. Nós precisamos, amados irmãos, de nos arrependermos diante do Senhor. O novo êxodo, ou seja, a libertação da Babilônia, é comparada até superada pela libertação do Egito. Que Deus já fez na sua vida grandes coisas. E fará muito mais. Amém, irmãos? E fará muito mais. Sejamos testemunhas vivas. Redenção e escolha divina. Deus chama Israel pelo nome, afirmando que o escolheu e o redimiu, sendo ele seu Salvador e não há outro. O Senhor Deus chama-o pelo nome. Não tema. Ou seja, o convite para não temer, pois Deus está agindo, fortalecendo e segurando com sua mão vitoriosa mesmo em tempos de crise. Não tema. Sei que é difícil falar isso, não tema. Diante de tantas situações que nós passamos, não tema. Mas creia verdadeiramente que o Senhor está contigo. E fazer coisas novas. Deus promete fazer algo novo, abrindo caminho no deserto e rios, renovando e surpreendendo o seu povo. Que esse ano seja um ano de coisas novas nas nossas vidas, amém? Em nossa igreja, irmãos. Irmãos, eu tenho orado, viu, pastor? Vou compartilhar aqui com a amada igreja. Eu estou orando pelo Ministério de Louvor. Compartilhei com o Marcos, não é? Nós estamos precisando, não, eu estou sentindo falta, não sei quantos dos irmãos sentem falta do Ministério de Louvor aqui, não é? Claro que a parte mais importante do nosso culto é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus, mas o Ministério de Louvor, irmãos, completa
e nos abençoa também com os louvores, não é? Eu estou orando ao Senhor. Eu acho que as pedras estão clamando, Marcos. De repente eu começo a cantar alguma coisa aqui. Eu não sei se vai dar certo, viu, pastor? Não sei se vai dar certo. Mas é só assim que eu vou descobrir o meu talento, né? Se eu tiver talento, a coisa vai fluir, não é? Se não, eu paro por ali mesmo e pronto, né? O que eu não posso, irmãos, é enterrar o meu talento. Não é verdade? E como o pastor Gilberto falou, você só vai saber se você tem talento fazendo. Não é isso? Então, estou orando ao Senhor para que Ele me dê coragem e força, não é? Para aceitar mais esse desafio na minha vida. Esteja orando pela minha vida, mas esteja orando pelos nossos jovens e por muitos nesta igreja que têm o dom, que têm o talento do louvor, da música, para que a gente possa ser completado por essa bênção aqui na igreja. Coisas novas. Nós precisamos esse ano, irmãos, nos desafiarmos a fazer coisas novas para o Senhor, para o reino de Deus. Se você não evangelizou ano passado, coloque esse propósito na sua vida de fazer isso esse ano, amém? Coloque uma vida. O pastor falou aqui, uma vida. Enquanto tiver uma vida, não é? Porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Então, se você tem uma vida, seja lá onde for, para falar de Cristo Jesus, não deixe de falar. Que esse ano seja um ano realmente de lutas, de desafios, mas também de vitórias no reino de Deus na sua vida. Que Deus possa nos abençoar e que as promessas de Deus possam se cumprir nas nossas vidas nesse ano. Amém? Pai querido e Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és maravilhoso para conosco. Nós te damos graças, ó Deus, pelas Suas promessas em nossas vidas. O Senhor não esquece de nós, o Senhor não desiste de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos ingratos, nós somos, ó Deus, desobedientes. Ó Deus, mas muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nós. Como nós falamos, a Tua graça, favor imerecido, nós não merecemos. Mas muito obrigado, porque o Senhor derramou o Teu sangue precioso naquela cruz, por cada um de nós. Sustenta-nos, ó Deus, neste ano. Que coisas novas, ó Deus, possa acontecer em nossas vidas, no reino de Deus. Que possa haver um despertamento, Pai, em cada um de nós, para podermos fazer o melhor para o Senhor. Incomoda-nos, que Teu Espírito nos incomoda, que Teu Espírito fale conosco, para que nós tenhamos, ó Pai, coragem de falarmos do Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua igreja estar reunida aqui nesse lugar. Obrigado, Deus, porque Tu tem nos sustentado, Pai. Nos dá-nos uma noite de paz, nos dá-nos uma semana na Tua presença. Dá-nos, ó Deus, oportunidades, ó Senhor, para podermos, ó Pai, cumprir a Tua promessa e irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agradecidos nós estamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Marcos. Amém? Vamos cantar? Irmãos, rapidinho. Nós chegamos em Suzano, pode sentar. Nós chegamos em Suzano na meados de 67, 68, e a gente veio morar aqui na rua Nair Feira Martins, que é a rua sai em frente ao fórum. Tudo era terra ainda naquela época, eu tinha 11 anos de idade.
Minha mãe muito religiosa, via santo em tudo que é pé de laranja. Meu pai muito conservador da fé católica, né? Vivia em retiros, em épocas de carnavais. E tinha uma dúvida, porque certa feita meu avô disse que não era para ele ir numa igreja Assembleia de Deus lá na cidade de Visconde do Rio Branco, onde a gente nasceu, em Minas, porque lá tinha um livro da capa preta, esse livro era do capeta. Mas o meu pai, muito curioso com as histórias da Bíblia, viemos para Suzano, uma dificuldade, éramos bem de vida em Minas, viemos para Suzano com muita dificuldade, e às vezes eu conto, a situação financeira nossa estava tão difícil. Nós fomos morar nos fundos de um bar, depois mudamos aqui para Baruel, e todo mundo, aqueles natais maravilhosos, né? Todo mundo ganhando presente das grandes empresas de Suzano, e a gente comendo alface, porque não tinha como comprar outra coisa. Mas a gente curioso com as coisas de Deus, e mudamos para o Colorado, onde a gente comprou um terreno. Era um buraco colorado na época, né? E um dia, meu pai estava mexendo numa cerca de uma casa alugada, porque ele ainda fazia a nossa casa. Apareceu uma senhora de lenço, com uma japonesinha, e ela disse: olha, a gente alugou aquela casinha da janela verde ali em cima, e a gente conta historinhas para crianças, coisas da Bíblia. A senhora não deixaria seus filhos irem até lá à tarde, na reunião, para aprender de Jesus? A minha mãe olhou para o meu pai, e meu pai disse: olha, essas coisas não pegam criança, pode deixar. E nós fomos, irmãos. E lá ela tinha uma sanfoninha, meu pai era sanfoneiro, tinha um trio nordestino em Minas, mudou para São Paulo sem acordeon. Ela tinha uma sanfoninha 12 baixo e ela começou a ensinar para a gente a cantar. Jesus é o amigo melhor, Jesus é o amigo melhor, Jesus é o nosso Salvador. E a gente cantava em parques, nem parque, né? A família sempre de música cantando e tal. Aí a gente aprendeu a cantar aquele corinho e ela disse assim: ó, sábado que vem de novo, porque eu gostei de vocês. E nós voltamos no sábado e já levei uma leva, né? Aí começamos a frequentar aquela casa, começamos a aprender de Jesus. Era uma missionária que veio do Paraná, adventista roxa. E ela começou a nos conduzir para a congregação da Igreja Batista do Jardim Natal, que hoje é a Igreja Batista do Jardim Miriam. E lá nós aprendemos mais coisas. Aí eu vi o Enéas tocando sanfona, lembra do Enéas? Aí eu falei: meu Deus, como o rapaz toca demais. E aí eu falei: eu quero aprender assim também. A gente já gostava da acordeon. Aí a gente começou a congregar e fui um dia com meu pai para conhecer o seu Virgílio, que dava aula de música. E naquela escola dominical nós fomos tão bem recebidos que na hora de voltar meu pai disse: achei o meu lugar. E aí começamos a congregar. Em 19 de abril de 70 nos batizamos. Eu, Zé Lúcio, meu pai, minha mãe. De lá para cá, a gente tem andado com o Senhor. Fomos para o tabernáculo para ajudar na orquestra. O tabernáculo estava precisando de gente. E um dia eu pedi para o pastor Alfredo: posso cantar um hino? O Alfredo era muito cismado com essa questão de pentecostais, né? Que música que você vai cantar? E eu cantei esse hino. E faz 50 e poucos anos eu canto esse hino. Eu gostaria que você me ajudasse a cantar. Eu acho que você deve saber. Fala hino, mas é uma música que fala: ao teu lado quero andar. Quem sabe? Cante comigo, tá bom? Ao teu lado. Eu sou fraco e sem vigor.
Jesus. Mesmo nas lutas e dificuldades, sua esperança está nele. Amém? Quando a vida eu deixar e este corpo se enterrar, a minha alma em Deus cuidados confiarei, meu Jesus, confiarei. Ao teu lado quero andar, sempre mais a te amar. Cada dia vou orar e dizer: seja assim, meu Jesus, seja assim. Seja assim, meu Jesus, seja assim. Amém. Glória a Deus. Agora eu gostaria de cantar um louvor. Eu tenho batido nessa tecla. Às vezes nós cantamos e falamos que é louvor, né? Mas agora é um louvor, porque agora também eu sei que você sabe cantar e você vai cantar comigo. E dizer que a Deus seja toda a glória. Tudo que nós aprendemos e ouvimos do homem, que seja caído por terra, mas que a Deus seja dado toda a glória. Porque lá na glória celestial, só nós diremos que Ele é santo. Que a Ele seja dado toda a glória. Amém? Vamos lá? Tributo. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim? Bênçãos sem medidas para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem explicar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver para ti, tua vontade
de cumprir. Se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver para ti, tua vontade obedecer. Se algum louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda a glória pelas bênçãos sem fim, pelas bênçãos sem fim. Glória a Deus. Amém. Agradeço o convite. Amém? E estamos à disposição. Deus seja louvado. Amém? Gostaram? Foi bom começar o ano assim? Lá no céu vai ser assim. Todo mundo vai cantar. A gente não vai assim, levantar às 5 horas da manhã, pegar trem lotado, almoçar em 15 minutos, alguém cobrando, não terminou ainda o serviço. Ih, ficou mal feito, faz de novo. Não vai ser assim. Vai ser louvor. E se a gente deixasse que o Narim cantar, a gente ia ficar aqui até meia-noite ouvindo. Imagina Deus recebendo todos os louvores. A Bíblia fala que ele habita, sabe onde? No meio dos louvores. No meio dos louvores. E eu estava chegando aqui agora, às 5 horas da tarde, e tinha uma maritaca aqui em cima, cantando. Eu falei, o Narim chegou atrasado. Muito bom. Que Deus abençoe a semana de vocês. A nossa semana. Que nós sejamos bênçãos por onde estivermos. Que nós estamos sentindo agora, a gente transmita para os nossos familiares, onde a gente caminhar essa semana, onde nosso pé pisar, que essa paz que estamos sentindo seja transmitida lá, onde estivermos. Que Deus nos acompanhe. Na quarta-feira tem culto de oração. Nesses dias eu estou responsável. Quarta-feira eu vim aqui. Sabe quem veio comigo? A chuva. Eu e caiu uma chuva torrencial de pedra. Eu falei, eu não vou conseguir chegar na igreja hoje, porque de São Miguel para cá enchi tudo d'água. Tem um monte de baixada, mas eu consegui chegar. Falei para minha esposa, bom, eu vou tomar um lanche rápido, eu vou para a igreja que eu sou responsável. Aí cheguei aqui na esquina, desabou o mundo. Falei, não vou conseguir nem sair do carro. Fiquei para aqui na frente do carro. Falei, se alguém chegar, eu falei, vai vir a Dionês, o Cícero. Eu falei, vai vir a Dionês, o Cícero, o irmão Zé Maria e a esposa. Então eu vou ficar aqui no carro. Se aparecer um, eu abro a igreja. Mas a chuva chegou de uma forma que a glicéria aqui virou um rio. Não tinha nem como sair do carro. E ela só foi embora 10 para as 8, 8 horas. Que ela diminuiu o impacto. Mas vamos ver se quarta-feira agora a gente consegue vir orar aqui. E aí, triturar um pouco da mensagem que o irmão Sérgio trouxe hoje. Eu fiz algumas anotações. E a gente vai conversar um pouco sobre a mensagem de hoje. E quem sabe sobre o louvor que o Narim cantou, que foram edificantes. Né? A letra da música, a música do mundo, ela fala do amor, da frustração, da tristeza, da mulher que abandonou. A música que o Narim trouxe, não. Fala que Deus está conosco.
nos dá segurança, nos dá firmeza, fortalece a nossa fé. E é bom a gente ler, como o Sérgio fez, é bom a gente ler o que o compositor escreveu, inspirado por Deus. É bom ler, porque nos edifica. Então, na quarta-feira, estaremos aqui às 7h30, tá? 19h30. Quando o pastor está, às 19 horas. Mas como o São Miguel, 19h30, quarta-feira. De manhã, culto. O irmão Júnior tem trazido as mensagens. Estamos de férias da Escola Bíblica Dominical. Então, só tem o culto às 9 horas. E à noite também o culto. Eu acho que é o Júnior que vai dirigir o culto, domingo que vem. Está aprendendo, né? Está exercitando para aprender. O Júnior, novo convertido, batizado recentemente, mas saindo muito bem. Convertido mesmo, viu? A gente conversa com ele e vê o que é uma conversão. Muito legal. E quem vai pregar vai ser o irmão pastor... Qual é o nome dele? Eurico. Pastor Eurico, que deve pregar domingo à noite. Certo? Muito bem. Alguma coisa que eu esqueci de falar importante? Alguém se lembra? Se não, nós vamos encerrar, porque eu ainda tenho mais um compromisso hoje. Nós vamos liberar ele. Nós vamos orar. Narinho, como você é pastor, vem cá. Você vai orar e vai impetrar a bênção apostólica, que é assim que a comunidade é dispensada ao final dos cultos. E com a oração do irmão Narinho, então estamos encerrados pelos trabalhos desta noite. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Amém. Ó Deus querido, como é bom estar na tua casa, com os irmãos, participando da tua palavra. Senhor, neste ano, abençoa esta igreja, abençoa o pastor que está de férias, abençoa cada líder e todos os membros, Senhor. E cada um deles tenham os seus desejos e sonhos realizados dentro da tua vontade. Ó Deus, também nós pedimos que o Senhor, como cantamos aqui, esteja sempre conosco, todos os dias da nossa vida, nos abençoando. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos nós agora e para sempre. Amém.